Graça e paz. Grace and peace. Amen. Para quem não sabe, eu sou fruto de um evangelismo. For those who don't know, I am a fruit of evangelism. Sabe aquela ovelha perdida? Do you know that a lost sheep? O bom pastor me resgatou. The good shepherd rescued me. Eu fui resgatada I was rescued no Temple Bar. in Temple Bar. Logo eu, Me, myself. nascida e criada na igreja. I was born and raised in a Christian family, in church. Eu fui resgatada através do ministério do John 3:7 I was rescued through the ministry of John 3:7 e do Generation. and Generation. Antes de eu vir para Dublin, Before that I came to Dublin. eu estava bem na igreja, eu estava firme. I was okay in the church, everything was going well. E eu orei por duas coisas. And I prayed for two things. Eu orei por uma casa I prayed for a house e eu orei por uma and igreja. I prayed for a church. Deus me deu uma casa exatamente do jeito que eu pedi. God gave me a house exactly how I asked for. E eu lembro que a minha flatmate disse assim que a gente se mudou: And I remember my flatmate told me as soon as we moved on, nossa, que sorte, uma casa novinha, tudo novo. what a lucky you are, it's a new house and everything is new. E eu falei, sorte não. It's not a luck. Eu orei muito por essa casa antes de eu pôr meus pés aqui. I prayed a lot for this house before I stepped here. Eu orei pelo lugar onde eu ia repousar, antes de eu colocar os pés nessa terra. I prayed for the place that I would live before I landed here. E a igreja? And the church. Assim que eu cheguei, eu comecei a pesquisar as igrejas e comecei a visitar algumas. As soon as I arrived here, I started to search for a few churches and I did some of them. Só que eu não me encaixei muito bem. But I didn't find myself fit in those churches. Eu gostei da igreja batista. I like the Baptist church. Mas o pessoal lá era muito da velha guarda. But people that are very like elderlies. Depois que eu descobri que eu ia no culto dos senhores e da Then I found out that I was going to the elderly service. E durante esse tempo, mais ou menos um mês, eu morei num hostel. And during this time, for a month, I lived in a hostel. E como eu disse, eu estava bem, eu estava firme. And as I told you before, I was okay. E esses 25 dias mais ou menos que eu vivi lá, And during these 25 days that I lived there, foi suficiente para eu cair. it was enough for me to fall. A porta do mundo, ela é estreita. Larga. The door of the world is wide. Você não precisa fazer muita força, não. You need to do any kind of strength. Você só precisa parar na porta, You just need to stop at the door. que a multidão te leva. Ela And te the crowd is arrasta. gonna just drag you down. E durante esses 25 dias que eu estava morando nesse hostel, And during these 25 days that I was living in this hostel, muita cerveja de graça, many free beers, pub todos os dias, pub every day, e eu fui nessa. and I was just going. E eu ia na igreja pesquisando, dando uma olhadinha ali, But I was also researching for churches, não me encaixava. and I didn't fit myself there. Falava, minha mãe já estava começando a ficar preocupada, né? My mother was already worried about me, Porque minha mãe sabe de tudo, né? because my mother knows everything. Ela curte as coisas no Facebook, comenta comigo antes de eu ver. She likes things on my Facebook, my posts on Facebook, and she comments also. E ela sabia que eu estava indo por um caminho não muito bom. And she knew that I was going in a way that wasn't good. E numa sexta-feira, And on a Friday, eu estava indo pro pub I was heading to a pub para uma despedida com os meus flatmates, com meus classmates. for a farewell with my classmates. E eu já estava vindo de uma semana muito angustiada, muito triste, And I was coming from a very sorrow week. porque eu tava, Deus, eu preciso de uma igreja. Deus, eu preciso de uma igreja. Because I was saying, God, I need a church. God, I need a church. Mas eu não deixava de ir pro pub But I didn't stop going to the pubs e pra balada. and to the nightclubs. Eu nasci num lar cristão. I was raised in a Christian family. Eu nunca me desviei completamente. I've never been away completely. A minha vida, eu tive uma oscilada mais ou menos dos meus 16 aos meus 26.
from my 16 to my 26, I was going like up and down, up and down. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Let me tell you something. Existe um muro, There is a wall. aquele mais ou menos, sabe? You know that so. Sabe de quem é o muro? You know who's belong this wall? É do diabo. It's from the devil. Ou você está na igreja, You are in the church, ou você está no mundo. or you are in the world. E eu que fui criada na igreja, vi muito isso. And myself, that I was raised and born in a church, I could see this several times. Eu vivi isso. I lived this. Eu nunca fui de me relacionar com caras e de beber. Não, de caras, me relacionar com caras. Ai, de beber. De beber. I have never got in a relationship and like know how to use to drink as well. O meu negócio, quando eu saía, When I used to go out, era dançar. it's only to dance. Eu amo dançar. I love dancing. E eu danço na igreja desde pequenininha. And I have danced in the church since I was a child. Eu fui líder de coreografia. I was the leader of choreography. Então aqui quando eu saía também, So when I used to go out here, meu negócio era dançar. I love to dance. Eu não gosto de lugar cheio. I don't like a packed place. Eu não gosto muito de bêbado. I don't like drunk people. E eu não odeio que me toquem. And I hate people touching me. Então, quando eu saía, eu gostava de ir cedo So when I used to go out, I like to go early para eu pegar uma mesa, just to get a table. para não correr o risco Not to take the risk. de vir aquele povo lá, sabe? Quem All já foi people aqui para touch balada, me sabe, and- né? For those who go to nightclubs, know those people. E eu ia para aqueles lugares, eu ia para os pubs e eu sabia que aquele lugar não era meu, não me pertencia. Eu ficava incomodada e eu ia embora cedo. And I used to go to those pubs, but I knew that the place doesn't belong to me, and I used to leave very early. Voltando no dia do meu resgate, And turning back to the day that I was rescued, eu estava indo lá para o pub encontrar os meus flatmates I was heading to the pub to meet with my flatmates, e eu ia encontrar com a Bárbara, ela tá aqui? and I would meet with Barbara as well. Naquele centrozinho lá do Temple Bar, sabe? And that center of the Temple Bar. Tava ocorrendo 3 eventos naquele dia ali. There were taking place 3 events in that day. Tinha um grupo dançando, dança Irish, There was a group dancing in Irish dance, os loucos lá fazendo as barras e gritando. and the crazy ones doing those exercises. E eu vi um povo com uma blusa amarela, mas eu não identifiquei o que era. And I saw a group with a yellow t-shirt, but I didn't find them. E a gente olhou ali o grupo de lá Irish dançando. And we saw the Irish group dancing, E quando eu virei, and when I turned, eu vi a blusa João 3:7. I saw the t-shirt, John 3:7. Falei, vamos ali ver aquele negocinho ali. So let's see what's happening there. O meu coração já começou a gelar. My heart was getting frozen. Eu recebi vários panfletinhos de igreja, várias coisas aqui falando de Deus, de igreja e tudo. I received several leaflets about church, talking about church. Mas Deus sabe But God knows que a dança that the dance é muito importante para mim. is very important for me. É a forma que eu me sinto mais perto de adorá-lo, que eu adoro com toda a intensidade no meu coração, é através da dança. It's the way that I find to get even closer to Him, to worship Him, is through dance. Eu tenho uma memória muito boa. I have a good memory. Eu não sei o que eles estavam dançando, qual era a música. I don't know what they were dancing. I don't know the song. Eu fiquei tão constrangida I was so constrained que eu queria rasgar as minhas vestes. that I like just to tear my clothes. Sabe o avestruz quando ele enfia a cabeça lá na terra? Do you know when the ostrich just dip his head in the earth, in the land? Eu queria fazer isso. I like to do the same. Eu estava tão constrangida. I was so constrained Porque eu sabia que aquele caminho que eu estava caminhando, as coisas que eu estava fazendo não agradava a Deus e não pertencia, não era para mim. because I knew that the things that I was doing
it wasn't pleasing God, and I know that the place didn't belong to me. Eu estava completamente quebrantada e constrangida. I was totally broken and constrained. Eu não derramei uma lágrima. I didn't drop a tear. Mas eu lembro que o Alex veio, abordou, falou com a gente, entregou o papelzinho. But I remember that Alex approached me and he gave me a leaflet. E depois veio a Natasha. And then Natasha. E a Natasha falou uma coisa And she told me something. que foi direto no meu It coração. was straight to my heart. E foi para acabar comigo quando ela falou aquilo. It was just to break me. Eu lembro que os meus amigos estavam já ali no McDonald's lanchando. I remember that my friends were in Eu McDonald's. falei, eu vou continuar aqui segurando a minha bicicleta e enquanto vocês lancham, eu não quero lanchar não. And I said, I'm going to just stay here with my bike. I don't want to have lunch with you. E enquanto eu fiquei ali parada vendo o grupo dançar, And when I just stood there to see the group dancing, o Espírito Santo falou comigo. the Spirit of God spoke to me. Na verdade, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Actually, I want to recall to your mind what can bring you hope. E ele me lembrou de um dia quando eu tinha uns 14 anos. And he reminded me when I was 14 years old. Mentira, tinha uns 16. Sorry, when I was 16. Eu era líder dos adolescentes na igreja. I was the leader of the teenage group in the church. E eu estava num congresso. And I was in a conference. E naquele congresso, Deus falou que eu dançaria e faria missões do outro lado do mundo. At that conference, God spoke to me saying that I would dance in other countries and I would do missions through dance. E eu olhando aquele grupo, And I was looking at that group. falou, cadê você que você não está ali? And he spoke to me, where are you because you're not there? Eu vim te buscar. I came here to rescue you. Eu estou te esperando. I'm waiting for you. Eu fui pro pub. I went to the pub. Eu fiquei lá, sei lá, se foi 1 hora, foi muito. I think that I stayed there for 1 hour, but it was enough. Meu coração estava queimando. Eu queria soltar esse choro que estava me consumindo. And my heart was burning, like I just to cry, something that was inside of me. E eu fui embora. And I left the Eu place. subi na minha bicicleta e eu chorava. And I rode my Chorava. bike and I was just crying and crying. Eu cheguei em casa, And when I got home, deitei I lay down. e chorei aquela noite inteira. And I cried the whole night. No sábado, eu passei o sábado todo choramingando, constrangida. On Saturday, I just wept the whole day. I was totally constrained. Constrangida porque, apesar de todo o meu pecado, de toda a minha iniquidade, Because despite all my sin and all my iniquity, o Espírito Santo ainda falava comigo. the Holy Spirit was still speaking to me. Que privilégio! What a privilege. E como eu sou indigna disso. And how I am unworthy of this. E aí no domingo, eu choramingando e chorona ainda. And on Sunday, I was weeping a lot. Eu choro muito, gente. I'm a very weepy person. E eu falei, eu vou pra igreja. So that I'm going to church. E a Bárbara tinha até mandado uma mensagem falando que ia também. Eu falei, a gente se encontra lá. And everybody sent me a message saying, I'm going as well. So he said, we're going to come across there. E eu já fui pra igreja chorando. And I was during the way to church crying. Eu sentei tipo assim, onde a Carol Silvestre está. I felt like around the place where Carol is today. Eu chorava tanto I cried a lot que eu até pulsava. that I was even, I don't know what to say. Solução. Ah, hiccuping. Hiccuping, yeah. E o Peter naquele dia ele pregou sobre o novo óleo. É, And that day, Peter preached about fresh oil. óleo novo, né? Fresh oil. E falando em relação de não viver as coisas passadas com Deus, os milagres passados, que Deus queria algo novo. He was speaking regarding to not living the things that God spoke to you or did to you like in the past, but living new things. E aquela palavra foi totalmente para mim. And that word was straight to me. Eu chorava tanto. I cried a lot. E eu lembro que quando eu peguei o pão e o cálice, And I remember that when I took the bread and the wine, a minha oração foi: my prayer was, eu estava morrendo de saudade de você. I was missing you a lot. Eu acredito I believe que a gente tem um espaço that we have a gap
que ele é do tamanho exato de Deus. that it is an exact space or the space of God. Imagine que a minha mão Imagine my hand é o tamanho, o espaço exato de Deus. is the exactly space or size of God. Eu cobria com a dança na balada. And I was covering this space with the dance in the nightclubs. Outros podem cobrir com trabalho, Many others can cover this with jobs, relacionamentos, relationships, família, family, dinheiro, money, drogas, drugs, bebida, drinks. enfim. Cada um vai querer cobrir aquilo com uma coisa que lhe enche os olhos ou que Each one will try to cover this with something that satisfies you. preenche, It's going to fill it up. mais ou menos. So. Não encaixa, It's not going to fit. porque esse espaço é do tamanho exato de Deus. Because this room, this space, is exactly the space of God. Só Ele vai preencher, vai encaixar perfeitamente. He alone is going to fit this perfectly. E o Espírito Santo estava ministrando isso no meu coração. And the Holy Spirit was ministering this in my heart. E eu lembro que na minha oração eu falava isso, eu estou morrendo de saudade de você. And I remember that in my prayer I was saying this. I'm missing you a lot. A minha angústia nesses dias passados era por conta disso. My anguish in the past days was because of this. Eu sei que aquele lugar não era para mim. I knew that place didn't belong to me. Mas uma vez eu estava buscando lá But once I was seeking there, aquilo que eu tenho que buscar no pé da cruz. wanting to seek at the foot of the cross. Toma o teu lugar. Take your É place. seu. It's yours. E eu vou tentar. And I will try. Nunca mais Never again. dar esse lugar para qualquer outra coisa. Give this room, this space for something else. Semana passada, Last week, eu fiz a minha 7ª viagem com Generation. I went to my 7th trip with Generation. Não por mim, Not by myself, mas para a honra e glória de Deus. but for the honor and glory of God. Porque não tem um evangelismo Because there is no, at least one evangelism que eu não choro, that I don't cry, que não me constrange. that I don't get constrained. Porque eu lembro de mim. Because I remember of myself. Porque eu falo, Senhor, se eu tive jeito, qualquer um tem. Because I say, God, if you can got me, like you can get any one of them. Quando eu vou evangelizar, When I'm about to eu evangelize, falo desse Deus I speak about this God, maravilhoso. wonderful. Eu falo da cruz, I speak about the que cross trouxe libertação that brought freedom e salvação para minha vida. and salvation to my life. Não é por mim, It's not by myself, é por Deus. it's for God. E é até engraçado, And it is even funny. porque na terça-feira eu tava meio cansada, meio fraca. Because on Tuesday, last Tuesday, I was a bit tired and weary, Mas espiritualmente, but spiritually, a gente tinha acabado de voltar de uma batalha. we had just came back from battle. E sabe qual foi a minha oração? And you know what my prayer was? Deus, eu preciso me converter. God, I need to get converted. Deus, eu preciso do Senhor. Lord, I need you. Eu fui do meu trabalho, da minha casa até o meu trabalho, I went from my house to my job, só falando isso. only saying this to the Lord. Sabe por quê? Do you know why? Porque quanto mais eu chego perto da cruz, Because as much as I get closer to the cross, eu vejo que mais eu preciso de Cristo. I see that the most I need Christ. Eu não sei como que está a sua vida com Deus. I don't know how your life with God is. Eu não sei se você estava igual a mim, I don't know if you are like myself, que vem às vezes na igreja, that sometimes come to church, mas dá suas escapadinhas. but you try to escape. Não falo só de baladas, tá, I'm gente? not talking only about nightclubs. Cada um sabe Everyone here os knows seus pecados, of your as suas sins, fraquezas. your weaknesses. Mas uma coisa que eu sempre falo nos evangelismos, But one thing that I always say during the evangelisms, primeiro, first, o amor de Deus the love of God não é por merecimento, is not because you deserve, é pela graça. it's by grace. E a segunda And the coisa second thing, é um coração sincero, it's a sincere um heart, coração contrito a broken heart diante de Deus. before God. Porque quando você expõe, você põe
põe para fora Because when you expose everything, os seus sentimentos, os seus problemas, as your suas angústias, feelings, your problems, o Pai vai te ajudar. the Father is gonna help you. Ele vai te ajudar. He is gonna help you. Porque a nossa carne é fraca, Because our flesh is weak. o nosso olho faz pecar, o nosso olho... Okay, what we see makes us sin. A língua, então, na Bíblia fala que é a pior coisa que tem na parte do nosso corpo. Our tongue, like the Bible says, that is the worst part of our body. Sabe o que nós somos? Do you know what we are? Trapo de imundície. We are. Nós somos nada. We are A única coisa de boa the only thing that the only good thing that we have que pode vir de nós that can come from us. vem primeiro lá do trono. It first comes from the throne. É Jesus. It is Jesus. É porque eu ia contar uma história no avião que aconteceu quando eu estava indo para Amsterdã. Because I tell you a story that what happened when I was in a plane going to Amsterdam. Eu estava entre dois irlandeses. I was between two Irish. E eles falaram, eu peguei um chiclete e ofereci para ele. And I got a gum and I offered to them. E aí ele perguntou, de onde você é? Para onde você vai? And they asked, "Wow, where are you from? Where are we heading to?" E eu pensei, lá vamos nós. Let's go. O evangelismo começa agora. The evangelism began right now. E aí eu falei, tô indo para Amsterdã para evangelizar. I'm going to Amsterdam to evangelism. Ele olhou para minha cara e falou, hã? I said, "What?" E aí eu falei, somos 25 brasileiros. So we are 25 Brazilians. E estamos indo lá para essa cidade para falar do amor de Deus. We are going to the city to preach about the love of God. Eu vou tentar resumir a história. I tried to sum up everything. E a conversa começou, eles começaram de chacota. And like they were mocking me. E eles começaram de gracinha. And they were like making jokes. Church é o nome de algum pub lá. Oh no, church, they have a pub over there. E eu falei assim, você acredita em Deus? I said, "Do you believe God?" E aí ele falou, minha mãe acredita. I said, my mother does. E o outro falou assim, eu vou na missa todo domingo. And the other said, I go to the mass every Sunday. E aí eles continuaram fazendo algumas gracinhas em relação a Deus e a igreja. And they were making jokes to church and God. E naquele momento eu fiz uma oração. And at that moment I made a prayer. Eu falei, Deus, I said, God, eu não aceito que o seu nome seja envergonhado, seja motivo de chacota. I don't accept your name be mocked. O Senhor conhece esses corações. You know their O hearts. Senhor conhece essas vidas. You know these lives. Coloca as palavras na minha boca. Put the right words in my mouth. Eu me dispus. I was available. Eis-me aqui. Here I am. Usa-me. Use me. E de repente eu virei para eles. Um falou assim, eu tenho medo de voar. And one of them said, I'm afraid of flying. Eu falei, eu também tenho. I said, yeah, so am I. Mas se esse avião cair, But if this airplane fell, eu sei para onde eu vou, e você? I know where I'm going. Ele arregalou o olho e falou, não fala isso não. He just gazed me and said, don't say that. Aí o outro ficou assim, chocado, sem falar And the nada. other was like shocked, speechless. Eu falei, eu vou pro céu. That I'm going to heaven. E você? And what about you? E aí a conversa mudou. And then the conversation changed. E um parece que estava um pouco com vergonha do outro. And one seemed to be a bit ashamed of the other one. Um levantou para ir pro banheiro. One just went to the toilet. E aí ele perguntou, como é esse negócio? Entreguei o papelzinho na hora dos 4 pontos, né? And just like I gave to them the leaflet about the 4 points. E ele perguntou da questão de ser pecador. And then he spoke about the issue of being a sinner. E eu expliquei ali para ele. And I explained to him. E o outro chegou. And the other came back. E esse foi pro banheiro. And the other one went to the toilet. Aí o outro veio, pegou o papelzinho. Aí eu tava lendo o papel. And he was reading the leaflet. Ele falou, quantas vezes você lê esse papel? He said, how many times you read this paper? Eu falei, eu vou ser sincera com você, eu costumo ler às vezes só antes dos evangelismos. And I told him, I'm gonna be sincere. To be honest,
I just read before the evangelism. E aí ele perguntou ali no primeiro ponto que fala a respeito do amor de Deus. And he just asked about the first point that says about the love of God. E aí ele perguntou assim, mas você não bebe? But he said, don't you drink? Não usa drogas? You don't use drugs? Como que você aproveita a sua vida? How do you enjoy your life? E eu falei assim, eu vou no cinema. I go to the movies. Eu viajo com os meus I amigos. travel with my A friends. gente foi surfar. We went to surf. Eu falei, eu faço várias coisas que me deixam... Eu vou pra igreja todo sábado e domingo. I go to church every weekend. E é um prazer pra mim. ir pra And it is a igreja. pleasure for me to go to Adorar church, Deus. to worship God. E aí ele falou, não, você não é feliz. He said, no, you're not happy. Eu falei, de nós três aqui, And he said, among the three of us here, eu tenho certeza que eu sou a mais feliz de todas. I have the assurance that I'm the happiest one. E o outro falou, não, mas você não... Porque o do lado de cá, ele era muito trabalho. Because the guy that was beside me, by this side, he was just speaking about his job. E esse daqui era muito drogas e bebida. And the other one, only about drugs and E drinks. eu falei, então vamos sair do contexto igreja? He said, let's just leave the subject about church. Imagina, você bebe, fica bêbado Picture this, you just drink, and then you get drunk. e se comporta igual um animal. And then you behave like an animal. Isso é legal? Is that nice? Isso é positivo? Is that positive? Você perdeu o controle? You lost your control Ele ficou calado. and just got quiet. E eu sei que a conversa mudou, eu tenho certeza que a sementinha foi plantada ali. And the conversation changed, and I know that the seed was planted there. E eu agradeci a eles por ter me escutado. And I thank them to listen to me. Falei para eles que que a vida deles era importante, era preciosa, And I told them that their lives for God is very important. que existe só um caminho. That there is only one way. E antes de a gente finalizar ali, o voo foi bem curtinho. And before that, we finished our conversation because the time of the flight was very short. Eu falei de novo. I spoke once again. Eu lembro que eu até falei assim, eu falei, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. I remember that I said that if I die today, I know where I'm going to. E você? And you. Aí eles falam, para. They said, stop. Eu falei, não, eu quero que essa pergunta fique martelando na sua cabeça pelo resto da sua vida. And I said, no, I want this question to be hammered in your mind for the rest of your life. Eu falei, a minha fé é tão grande My faith is so great que esse avião pode até cair, because this airplane can even fall, mas eu não morro não. but I won't die. Sabe por quê? Do you know why? Porque na Bíblia fala Because the Bible says, que Deus não é homem para mentir, because God is not a God that nem lies, filho do homem para se not a reparar son of man to regret, to repent daquilo que ele prometeu. of what he had promised. E eu ainda não vivi todas as promessas de Deus na minha vida. And I haven't lived all the promises of God in my life. E eles falaram, você é muito doida. And he said, you are nuts, you're very crazy. Eu sou mesmo. Yes, I am Por indeed. esse Deus, por esse amor. For this God, for this love. E eu lembro que ele até falou assim, quantos anos você tem? And they asked me, how old are you? Eu falei, eu tenho 28. I am 28. E ele ficou chocado. And he was shocked. E ele falou assim, mas me passa a receita. Said, give me the recipe. Eu falei, eu tenho Deus na minha vida. Said, I have God in my life. Isso daqui And all this thing here vem dele. comes from him. Eu não bebo, I don't drink. eu não uso drogas. I don't use drugs. E a gente se despediu ali. And we just left that place. O que eu quero dizer para você no meu testemunho, And what I want to tell you in my testimony, que tudo isso que está acontecendo na minha vida desde o dia 3 de julho de 2016. that everything that has happened in my life since 3rd of July 2016, Não tem sido pela força dos meus braços, it hasn't been by the strength of my arms, não tem sido por merecimento. nor by I deserve it. Vem tão somente de Deus. It comes from God. É tudo para a honra e para a glória do nome dele. Everything is for His honor and His glory. Eu brinco e falo assim, eu me converti depois que eu fui para o Sila. I usually say that I got converted when I came to Sila. Mas eu digo com convicção
but I tell you with conviction que eu comecei a caminhar verdadeiramente como uma cristã. that I started to walk truly as a Christian. Isso é um testemunho vivo. It's